Certo. Pega aí o caderno de vocês pra gente ver aqui. Vou diminuir aqui porque tá chegando gente. Abram as câmeras. Já pega aí o caderno de vocês de história. Veja aí qual foi a pergunta. E se não tiver essa pergunta, tem que copiar. O tema é Renascimento Cultural. Ou o Renascimento, somente. Aí copia isso aí. A última pergunta é assim: o que é o Renascimento? O que é o Renascimento? Pronto. São 3 perguntas aqui, justamente. Quem não tem, eu vou dar só 3 minutinhos para copiar. Pode começar, enquanto eu vou aqui na cozinha e volto. Já a raiz quarta, a gente tem que procurar um número que é elevado a 4 vezes 16. Aí aqui ele já colocou, certo? Raiz quarta de 16 é 2. 2 é positivo. Então vamos lá. Vamos continuando para a próxima pergunta. Certo? Deixa eu ver aqui quem foi que chegou. Se alguém mais chegou. Chegou mais ninguém não. Tô seguindo. Então, nós temos aqui, né? A gente saiu lá das civilizações para as antigas para começar o renascimento cultural ou o renascimento, que é um movimento artístico, filosófico, cultural, científico, que vai ser do século 14, 15, certo? Eu quero as câmeras ligadas, não esquece de ligar as câmeras, ok? Para eu não ficar abusando vocês. Então a gente vai seguindo, viu? A origem do Renascimento. Vocês vão botar aí o título da aula. A origem do Renascimento. Ok? Aí.
Vocês vão pegar e colocar a seguinte pergunta, ok? O que é o teocentrismo? O que é o teocentrismo? Certo? Aí vocês vão fazer essa pergunta aí. A resposta está aqui. Deus era o centro de tudo na Idade Média, viu? O que é o teocentrismo? Essa é a primeira pergunta. Vamos lá. E aí, volta primeiro ou continua no quinto? Continua no quinto. Do jeito que você quiser fazer aí, viu? Ou bota primeiro ou bota continua no quinto, tá certo? Aí Tá. o que é antropocentrismo? Aí, essa é a segunda pergunta. Antropocentrismo. Certo? O antropocentrismo é que o homem é o centro do universo. Então, esse lugar passou a ser ocupado pelo homem. Esse lugar é o centro do universo, viu? Qual era o pensamento do humanismo? Ai meu Deus, chegou outra pessoa aqui. Abram as câmeras, já sabe, viu? Vamos ficar abusando de vocês. Aí aqui, qual era a ideia? Do pensamento humanista. Aí era justamente de que o homem é a medida de todas as coisas, certo? Então aqui já são mais 3 perguntas. Bom dia, Sofia. Ah, então tá certo. Ah, tá certo. Bom dia, Evelyn. Ela ainda vai chegar a tempo para assistir a aula. Ótimo. Eu vou só voltar um pouquinho aqui para eu ver aqui a pergunta aqui. O que se destaca? Eu tenho que copiar isso aqui. O que se destaca como profunda transformação na Europa? Espera só um instante, que eu estou copiando isso aqui para mim também. Que vai ter exercício lá no Google Sala de Aula. O que circulavam na nova sociedade europeia? O que é renascimento? Pronto, aí agora eu vou para baixo. Obrigado, pronto. O que é o que é teocentrismo? E antropocentrismo. E qual era a ideia do pensamento humanista?
Todo mundo terminou? Não. Não, professor, tô na outra já. Certo. Aí eu vou explicar a linha do tempo. Tá bem. Ok. Já só um pouquinho mais de tempo. Professor, passe agora não. Tô na última. Certo. Espera aí que chegou outra pessoa. Espera só um instante, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui
Aqui já tem 5 perguntas, viu? O que é o teocentrismo, o que é o antropocentrismo, como os textos humanistas foram difundidos, certo? Os humanistas buscavam o quê? E quem participava da corrente humanista. Não, professor, aumenta a tela, por favor. Só um minutinho. Tá bom. Pronto, tá ok aí? Já chegasse, Sofia? Ela ainda não chegou, professor, ainda nem sai. Ah, tá. Eu pensei que ela já tinha saído, já tinha voltado, Também achei parecido com algumas dela. não é? É. Ok, vamos aí, vamos. Termine aí pra gente continuar. Eu vou. Fazer a primeira pergunta, depois eu fazer. Tu tá o quê? Fazendo primeiras perguntas para depois fazer. Tá certo. Então, mas eu acho melhor você fazer pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Olha, o Renascimento, ele é da Idade Média, certo? É um movimento social não, um movimento cultural, um movimento filosófico e esse movimento ele vai defender que o homem ele deve ser o centro de tudo. Aí é chamado antropocentrismo, viu? Que o homem é o centro de tudo. Enquanto antes, na Idade Média ainda, né, que eles estão na Idade Média já saindo um pouco. A ideia era de que o homem era Deus era o centro de tudo, no caso, teocentrismo. E os renascentistas, eles vão dizer que o homem, ele nessa visão humanista, né, chamada de humanismo, que o homem deve ser o centro de tudo, né, em outras palavras, a medida de todas as coisas. Isso aí é o pensamento humanista. Então, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo a arte, foi se desenvolvendo a literatura, certo? E justamente graças especialmente à imprensa de Gutenberg, certo? Gutenberg vai criar a prensa, que ele vai começar a produzir livros. Então, quando começa a produzir livros, as pessoas vão ter mais acesso à leitura e, tendo mais acesso à leitura, mais acesso ao conhecimento. Então, os humanistas eles difundiram o conhecimento. Eles eram pessoas, na maior parte, membros da elite e da burguesia que estava começando a aparecer naquela época, né? Depois, assim, no final da Idade Média. Aí eles buscavam, né, mostrar nos textos que o entendimento sobre o entendimento do ser humano e da sua vida.
Ele também falava sobre o individualismo, que a gente vai ver logo em seguida, certo? Eles davam assim bastante valor à educação, ao conhecimento, certo? E eles diziam que os homens só poderiam ter só poderiam ser tudo na vida através do conhecimento, através da educação. E é claro que a religião naquela época ela era muito forte. Eu não sei se vocês sabem, mas tinha livros que era proibido ler, certo? Tinha uma relação de livros que era proibido ler. Essa relação era chamada de... Oi? O senhor tinha falado que nessa época tinha pessoa que tinha livro que era proibido. Isso, lá em literatura, lembra? Aí era chamado de Index Librorum Prohibitorum, que era o índice, a lista de livros proibidos. Essa Index Librorum Prohibitorum é em latim, que quer dizer lista de livros proibidos. Aí eles passavam alguns livros, né? A maior parte desses livros eles passavam veneno nas folhas e as pessoas quando iam passar as páginas do livro, eles tinham a mania de botar o dedo na língua e o dedo na folha, né? E aí morriam envenenados, certo? Com a ponta do dedo preto e a língua também preta. Até hoje, como eu já disse também, tem esse costume nas feiras livres, né? Você vai ver pessoas contando dinheiro, passando assim o dedo na língua e contando as cédulas, né? Aí a gente vê isso também em filmes, porque isso é um costume medieval. Então, os humanistas eles queriam que as pessoas buscassem conhecimento através da educação, certo? Mas a igreja tinha algumas coisas que a igreja não permitia. Aí ela pegava e proibia esses livros, proibia muita coisa, mas boa parte da arte estava lá sendo exposta, apesar de temas religiosos, né? No caso, a arte, a literatura, a cultura, ainda tinha muito da religião, tá certo? Eu vou passar, viu? Aí, olha, nós temos a linha do tempo. Então, em 1304 a 1306, Giotto ele vai pintar a Lamentação de Cristo, o quadro A Lamentação de Cristo. É no século XIV, né, 300, início do Renascimento na Península Itálica, ou seja, o humanismo, o Renascimento, ele começou na Itália. Gutenberg cria a prensa de tipos móveis. Então, no século XV, 400, predomínio de Florença. Botticelli, ele pintou o Nascimento de Vênus, né? Michelangelo, em 1504, ele esculpiu Davi. E em 1485 foi Botticelli. Em 1454 foi Gutenberg. Foi Gutenberg. Então, olha só, Gutenberg ele não tinha, as pessoas não tinham livros, só quem sabia mais ler eram os padres, né? Era no seminário. Então eles pegavam e a educação era pouca, muita gente não sabia ler, mas os mais ricos eles sabiam ler, certo? Eles sabiam ler, sabiam escrever. E justamente Gutenberg ele começou a fazer a prensa, né? Ele fez a prensa e ele começou a produzir os livros. O primeiro livro que foi feito, que foi reproduzido, né? Foi a Bíblia Sagrada, viu? Então Gutenberg ele fez a Bíblia Sagrada, ele imprimiu a Bíblia Sagrada, certo? Ele fez a reprodução da Bíblia todinha, certo? E começou a fazer em larga escala, ou seja, ele começou a fazer muitas para as pessoas começarem a ler.
Então, Gutenberg ele começou com essa disseminação do conhecimento através dos livros. Aí os humanistas eles começaram a desenvolver a ideia de que cada indivíduo era responsável por seu sucesso ou ou fracasso. Isso é chamado de individualismo. Aí eu vou botar aqui o que é individualismo, certo? Vocês botem aí o que é individualismo, certo? E a resposta está aqui. Cada indivíduo é responsável pelo seu sucesso e seu fracasso, ok? Então foi a partir do Renascimento que começou essa ideia de que cada indivíduo é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Isso é chamado de individualismo, certo? Então, vocês façam essa pergunta aí. Olha, em 1506, Leonardo da Vinci ele vai pintar Mona Lisa. Então é o século XVI e é 500 e é predomínio de Roma e expansão pela Europa. Em 1543, Copérnico ele vai falar sobre a teoria do heliocentro, que o centro do universo não é a Terra e nem é o homem, é o Sol, viu? Então a gente vai ver tudo isso, ok? E aí os artistas eles começaram a assinar as obras deles, né, a partir do século XV, né? E, ou seja, cada artista botava seu nomezinho na sua obra, seja na pintura, seja na escultura, certo? Eles eram assim bem cautelosos para não ferir a igreja e também não deixar de fazer sua arte, viu? Então coloque aí que eu já vou passar para a próxima página. Oi? Ainda não terminou, não. Certo. Quer dizer, tirei print, né? Mas não. Olha que se tu deixar esses prints para copiar depois, tu vai esquecer e vai se perder todinho, vice? Estou copiando agora, aí a próxima página. Eu tiro o print e vou copiando. Ah, entendi. Então, olha, aí antes do Renascimento a pintura era artesanal, a escultura também, né? Era o trabalho de um artesão. Depois disso, e ele era anônimo, viu? Depois disso, se foi valorizado o trabalho coletivo e o produto artístico final, viu? Então vamos aqui. Eita, faltou perguntar aqui. Qual é a corrente humanista? O que é individualismo? O que é individualismo? Posso passar? Pode. Pronto, vou passando, viu? Aí, olha, para os medievais, todo o saber vinha de Deus e dos textos sagrados. Já os renascentistas diziam, uma pessoa está chegando, vou ter que abrir aqui, peraí. Chegando atrasada, quase no final da aula. Aí, para os medievais, abram as câmeras, viu? Daqui a pouco eu vou aí ver se as câmeras estão abertas, viu? É bom vocês obedecerem para eu deixar de abusar vocês. Para os medievais, mas não tem nada a ver não, viu? A câmera fica aberta, viu? Eu estava olhando isso aí. Para os medievais, todo o saber vinha de Deus e dos textos sagrados. Os renascentistas diziam que o conhecimento resultava da observação e da experimentação, que é o que gerou uma postura racional e crítica da ciência, chamada racionalismo, certo? Vou botar aqui o que é o racionalismo. O que é o racionalismo, certo?
Coloquem aí o que é o racionalismo. Aí vai ser justamente postura mais racional e crítica. Patrícia, Oi, Marcos. daqui a 2 semanas tem prova, viu? Aí vamos adiantar aí, certo? Certo. Aí daqui a 1 semana tem que ver a prova bimestral, viu? Certo. E essa semana já na outra, é isso? Na outra já é para enviar a prova e finaliza. E na outra semana aí já pode fazer revisão ou dar uns conteúdos a mais, viu? Certo? Esse bimestre foi bem apertado mesmo. É. Certo? Aí, mas não houve um rompimento com a fé, né? A fé e a ciência andam sempre juntas, certo? Aí, porque a igreja, ela sempre tenta conciliar a razão e a fé. Então a Europa vai viver um período de conquistas, de desenvolvimento, certo? Aí as pessoas vão ficar felizes com isso. É a ideia do otimismo, certo? As manifestações alegres do cotidiano vão ser expressões na cultura popular medieval e o culto à beleza presente nos costumes pagãos vão ser incorporados às obras de artistas renascentistas, ok? Então coloque só nessa página aí sobre o que é racionalismo e já bota aí a resposta, viu? Viu, Evelyn? Faça a pergunta, depois bota a resposta. Faça a pergunta, depois bota a resposta. Posso passar? Pronto. Aí aqui, ó, o Renascimento, o termo foi criado ainda na época em que as transformações da arte e da ciência aconteciam. Renascimento quer dizer renascer, né? Eles queriam renascer dos clássicos, da literatura clássica. O que é a literatura clássica, professor? É a mais antiga. Vocês já leram a Odisseia? Já leram a Ilíada? Já ouviram falar da Odisseia? Já ouviram falar do cavalo de Troia? Pronto, porque o cavalo de Troia é uma das histórias da Ilíada. Então, a Ilíada é da idade antiga, né? Da literatura da literatura inicial, certo? Da literatura antiga. Então eles começaram. Então, aqui, ó, o arquiteto italiano Giorgio Vasari, 1511-1574, foi quem usou o termo pela primeira vez. Ele se referia à preocupação de certos artistas e intelectuais de sua época em recuperar o pensamento e as criações da antiga cultura greco-romana, certo? E como eu já disse, a Ilíada e a Odisseia. Quando a igreja proibiu a arte e a ciência se desenvolver, esse período foi chamado de Idade das Trevas, viu? Toda vez que você for ouvir essa palavra, né, é chamada de Idade das Trevas. Aí eu vou botar aqui o que é a Idade das Trevas. O que foi a Idade das Trevas? Aí aqui está a resposta, certo? Os renascentistas passaram a se referir aos séculos que antecederam o Renascimento. Então, o que é a Idade das Trevas? É justamente essa pergunta aí, viu? Por quê? Porque não se desenvolvia nada, certo? Não se desenvolvia ciência, não se desenvolvia medicina, não se desenvolveu nada. Então, os renascentistas passaram a chamar a Idade das Trevas, certo? Aí a gente vai ver depois o nome que se dá a essa nova idade, né? A idade das luzes, que a gente vai ver daqui a pouco. Então a Idade das Trevas foi isso, viu? Que os renascentistas passaram a se referir aos séculos que antecederam o Renascimento como Idade das Trevas. Por quê? Porque não tinha
não tinha desenvolvimento, estava tudo estagnado, estava tudo obscuro, tudo muito obscuro, né? O chamado obscurecimento, né? E sabes que isso não é verdade, né? A gente sabe que o conhecimento estava lá, mas deveria ser buscado, ok? Aí, durante a Idade Média, a rica cultura popular vai se desenvolver. Ela se expressa nas festas religiosas, aí daí entra o trovadorismo, que a gente já estudou, certo? Entra os menestréis, certo? As cantigas de amor, de escárnio, maldizer, certo? De amigo. Então, além disso, muitos textos da Antiguidade Clássica foram utilizados pelo Renascimento, renascentistas. E aí eles foram preservados graças à ação dos monges copistas e das universidades medievais. Então, lá na Europa surgem as universidades, poucas mais existem, certo? E os monges que tinham a função de só copiar as coisas, né? Aí nós temos aqui a ideia de que existia esses textos antigos só existiram porque os monges copistas eles copiavam essas cantigas, né, esses textos. Então é o que? Certo? Aí tem essa questão aqui. Aí aqui, olha, nós temos o que era um trovador. Trovador era esse homem aqui que ele tocava suas poesias, cantava e tocava suas poesias na corte. Então lá na corte as pessoas ficavam lá escutando, né, ele tocando, ele cantando, tá certo? E tudo mais. Então aqui, ó, aqui é como é que eles escreviam antigamente, ó. Então, assim. Aí vamos aqui para a Península Itálica, o berço do Renascimento, certo? Deixa eu ver qual foi a pergunta anterior. O que foi a Idade das Trevas? Que eu tenho que colocar aqui. O que foi a Idade das Trevas? O que foi a Idade das Trevas? Aí, a Idade das Trevas, a gente já viu, né? Agora vamos falar sobre a Península Itálica, berço do Renascimento. Então, nesse período aqui, né, vai se desenvolver lá na Península Itálica. Vocês já viram a Península Itálica? A Península Itálica parece essa bota. Ó. Península é porque é uma parte do continente que entra dentro do mar. E ela parece uma bota aqui, ó. Certo? Ó. Já viram aí que ela parece uma bota? Aqui o pedacinho da bota e aqui a frente da bota. Aí é chamado. Aí isso aqui quando tem uma faixa de terra que invade o mar é chamada de península. Vocês estão vendo muito hoje aquelas pessoas saindo lá da África aqui, ó, e atravessando o mar, né, para ir para Cilícia ou ir para para chegar na Europa, né? Então eles atravessam essa parte todinha aqui do mar para chegar. Tá certo, tchau. Cuidado, cuidado. Certo? Então aqui nós temos aqui
nós temos aqui a Península Itálica, que é onde vai florescer, vai desenvolver o Renascimento, viu? E então tem vários artistas intelectuais nessas cidades da Itália: Veneza, Florença, Roma, Milão e Nápoles. A região ela tem forte presença da igreja cristã, seus poderosos dirigentes e imensos recursos. O desenvolvimento comercial na região faz surgir ricos comerciantes que passaram a patrocinar o trabalho de artistas e pensadores. Eram... Oi? Já tirei uma pessoa do 8º ano. Vou tirar mais aqui, viu? Vou começar aqui a tirar. Aí, olha, então as pessoas lá, os comerciantes ficam ricos, eles começam a patrocinar o trabalho de artistas e pensadores, que são chamados de mecenas, viu? Então, Mecenas era o nome do conselheiro do imperador romano Otávio Augusto, do século I a.C., né? Ele foi responsável pelo financiamento imperial das atividades dos grandes escritores daquela época, como Horácio e Virgílio, né? Seu nome ficou associado a todos aqueles que patrocinavam as artes. Então, tem essa questão aí, viu? Professor, Oi. os textos que o senhor mandou traduzir, eu vai pedir na aula hoje? Vou mais tarde. Aí nós temos aqui, certo? Nós temos aqui esses mecenas, né? Que são aqueles comerciantes ricos que patrocinam artistas e pensadores. Aí na cidade da Península Itálica foram observados inúmeros monumentos e vestígios da cultura greco-romana, o que inspirou artistas e pensadores e incentivou a recuperação das obras e ideias da antiguidade clássica. Desde o século XII, algumas cidades italianas praticaram o comércio com a região de Bizâncio, certo? Local em que a cultura greco-romana havia sido bastante preservada. Aí, com a tomada de Constantinopla pelos otomanos, em 1453, muitos sábios bizantinos foram atraídos para a Península Itálica, levando as ideias e conhecimentos e auxiliando no desenvolvimento da arte e da ciência renascentista. Então, eu vou voltar aqui a pergunta: o que aconteceu com os artistas com a queda de Constantinopla? Certo? Aí vocês vão aí botar aqui, ó. Certo? Vocês vão botar aí, ó. Muitos sábios foram atraídos até aqui, até renascentista. Pode botar isso aí, viu? Lojão da Econômica Rangel, mania de vender barato. Oi. Oi? O que aconteceu com os artistas com a queda? Eita, faltou aqui queda. Com a queda de Constantinopla. Não entendi não, Ícaro, cortou. Oi? Você nem precisa ir no mercado, tem um mercado de aí na sua rua. Menino do céu, aqui é demais. Eles escolheram essa rua para
fazer propaganda. Então a Península Itálica é essa, viu? Aí tem aí Veneza, aí tem Milão, tem Gênova, tem Mônaco, tem Saluzzo, que não é muito conhecido, mas tem Florença, tem Pisa, que é onde está aquela torre inclinada. Já viram aquela torre inclinada na Itália? A torre inclinada assim, que é a torre de Pisa. Olha ali, é na cidade de Pisa, perto de Florença. Roma. Oi? Eu acho que eu não vi nada na minha vida ainda, porque eu não vi nada que você tá falando. Oxe, aquela torre inclinada assim. Eu já vi a metade. Nunca viu? Pois deixa eu buscar aqui o celular. Não, aqui não vai dar certo não. Depois eu mostro a vocês. Aí, nessa cidade de Pisa, ela tem uma torre inclinada assim. Ela tem uma torre inclinada assim, ó, que ela não cai de jeito nenhum. Aí ela é bem inclinada. O povo vai lá, é um monumento turístico, né? Isso é medieval. Professor, eu acho que não sei, é tipo um branco, Pronto, aquela mesma. Sei. Aí aquela torre lá branca, ela tá lá faz muitos anos, desde a idade medieval, aqui na cidade de Pisa, onde tem o número 4 aqui, ó. Aí tem Florença, aí tem Nápoles, né? Então a Península Itálica, ela parece com uma bota, como eu já disse aqui, ó. Ela parece com uma bota. Ela tá. Viu? E esses mares aqui, como eu já disse, se você for olhar lá nas notícias, que as pessoas elas estão indo para a Itália, né, pelo mar, aí vocês vão ver que eles estão chegando por aqui, por essas bandas daqui, da Sicília, aliás, da Sicília, da Sardenha, por aqui. Aí é aqui no mapa, nesse mapa que aquelas pessoas que estão tentando entrar no Brasil, estão tentando entrar no Brasil não, entrar na Itália, na Europa, eles estão atravessando esse mar aí e muitas vezes eles morrem afogados porque a embarcação vira e tal. Então, a cada dia está chegando muita gente lá, certo? Na Itália, na Grécia, viu? As pessoas tudo fugindo de Marrocos, os países da África, né? Então é isso, viu? Eu vou passar aqui a página, tá certo? Oi? Peraí, que tá vendo isso? Certo. Então, renascimento é isso, viu? Renascer as artes, renasceu o conhecimento, passou da idade das trevas para a idade das luzes. A idade das trevas e a idade das luzes. Professor, peraí que eu tenho conhecimentos. Certo. Pronto, aí depois dessa pergunta, aí a gente eu vou passar para o 6º ano e vocês vão ter atividade do Google Sala de Aula, viu? Tem atividade lá de História. Vocês vão lá para a atividade do Google Sala de Aula. Eu quero ver as respostas, tudo chega no meu, no meu celular aqui, as notificações. Mas só de história, né? Tem História, Sociologia e Educação Física, viu? Eu fiz história, já fiz sociologia. Ok. Aí eu já terminei as atividades de educação física e sociologia. Terminei tudo logo. Certo. Eu vou olhar, viu, Gustavo? Eu vou olhar, viu, Ícaro? Ok.
Então, vou passando aqui pra gente. Deixa eu ver aqui o que é que tem aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, aí aqui só são coisas pra gente ler sobre os autores e as telas. Aí depois disso a gente vai vir. Tem os escritores, né? Em várias partes. Aí depois vem o Renascimento, Revolução do Pensamento Crítico. Então, deixa eu só voltar novamente pra gente pegar e finalizar aqui. Pronto. Quem já terminou? Todo mundo terminou? Terminei já. Pronto, então estamos encerrando a aula. Aguarda a próxima aula, viu? Tchau. 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 Tchau.